Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar falando sobre emprego, que é um assunto que vocês me perguntam bastante. Vamos começar já então. Primeiro ponto que eu queria dizer é: existem três tipos de emprego, três tipos de trabalho que você pode ter basicamente em quase todo o país. O primeiro é o trabalho full-time. O full significa cheio, então seria o seu tempo cheio, que seria uma jornada de trabalho integral. Você tem o part-time, que é metade da sua jornada de trabalho, e você tem o seu trabalho que seria esporádico, que é o que a gente chama de freelancer, né? Você seria um freelancer. Quando você muda para outro país, por exemplo, quando você vai para a Austrália fazer um intercâmbio, você tem que entender que existe um limite de horas que você pode trabalhar. O seu visto permite que você trabalhe por um limite específico de horas. Portanto, não é simplesmente chegar no país e procurar um trabalho full-time e trabalhar o dia inteiro. Existe essa restrição e é importante que a restrição seja seguida. Eu sei que existem várias pessoas que trabalham, por exemplo, 20 horas em um estabelecimento, 20 horas no outro, fazem o free time ou não, mas tomem cuidado aí com essa questão da burocracia, com a questão da legislação, da própria verificação, porque pode acabar dando problema. Então busquem trabalhos aí part-time. Aproveitem que a Austrália tem um salário mínimo enorme, quando comparado com os outros países, né? Um salário mínimo de 19,84 dólares australianos por hora. Então, vocês podem acabar tirando uma graninha, morando em um lugar legal, fazendo as viagens que vocês querem fazer e esse tipo de coisa. Eu tô com meu computador aqui, então vou ficar olhando um pouquinho pro lado, mas vamos lá. Eu vou passar um pouco sobre as questões de qual estado que tem cada oportunidade de emprego diferente. Vou passar aqui nesse vídeo alguns sites que vocês podem utilizar para procurar emprego e umas dicas de currículo e também de LinkedIn. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que lembrar, né, que essa média salarial ela pode ser maior ou menor dependendo do lugar. Mas geralmente uma média salarial é maior quando o lugar custa mais caro. Então, se você for, por exemplo, para Sydney, provavelmente você vai estar ganhando mais, mas você também vai estar pagando mais para morar lá. Quando a gente pega o primeiro lugar, que é Adelaide, Adelaide é muito famosa, assim, tem um núcleo fabril muito forte. Então, fábrica, indústria, a parte de construção, a parte de energia, a parte de saúde. Se você for um enfermeiro, trabalhar com alguma área de saúde, é bacana ir para Adelaide. E tem um custo de vida mais baixo. Então, para esse tipo de funcionário, principalmente se depois você quiser pegar uma skill list, que é aquela lista que fala quais profissões estão em alta demanda no país, é legal ter isso em mente e dar essa pesquisada. Na parte de Victoria, nós temos bem forte a parte de TI, ou seja, a parte de tecnologia da informação, programadores, pessoas que mexem com essa área geralmente têm emprego garantido na área de Victoria. Tem também a questão da cultura, das artes, da moda, porém, tem um custo de vida alto. Então, assim, sim, preste atenção, se você estiver até negociando já do Brasil, se o quanto você está ganhando bate com o quanto que a cidade necessita que você pague para arcar com as suas despesas. Eu até coloquei em outro vídeo o site do Numbeo, que fala um pouco sobre qualidade de vida, quanto que custa cada coisa, litro de leite, táxi, etc e tal. Então é bacana ir nesse site, dar uma olhada, ver a projeção salarial do local e ver se faz sentido para você. Com relação à Tasmânia, nós temos a questão da pesca, né? O salmão lá é muito famoso, peixes, etc. Mas tem atraído bastante engenheiros, porque eles têm essa parte da indústria também. Então, se você é engenheiro e está procurando um lugar até para depois imigrar, a Tasmânia é o lugar ideal. O custo de vida é médio, não é assim tão acima nem tão abaixo do que dos outros lugares, mas por ter necessidade de trabalhadores nesse local, acaba que se você for fazer um curso, é mais fácil de você conseguir um sponsor, alguém que se responsabilize por você, para você conseguir prorrogar o seu visto, trabalhar na sua área e esse tipo de coisa.
Na parte de Queensland, que é aquela parte da praia, né? É mais difícil você conseguir a imigração. Nós temos a questão de turismo, a gente tem a parte de saúde, novamente. Eu acho que para os profissionais de saúde a Austrália está sendo um investimento positivo, só que tem um custo de vida alto. Então tome cuidado com isso também. Não é que você não vai conseguir emprego na sua área nem nada do gênero, conseguirá, mas tome cuidado para ver se esse salário está batendo com o tipo de vida, com o padrão de vida que você quer alcançar na Austrália. Quando a gente pega a parte de New South Wales, eles têm muito essa questão do mercado financeiro, então economistas, administradores, tá aí uma oportunidade, custo de vida médio também, mas é um lugar legal para se morar e para pensar em trabalhar na área, assim como Sydney, né, que tem assim esse polo econômico forte. Eu sou economista, então fico de olho aí para quem sabe no futuro, bem mais para frente, voltar para a Austrália e fazer alguma coisa nessa área. A gente tem o Northern Territory, que tem a questão dos combustíveis, a parte de petróleo, de gás natural. Então, novamente, aí engenheiros, químicos, físicos, atenção com essa área. O custo de vida é baixíssimo, então é bacana assim para quem quiser iniciar alguma coisa, que vá para lá, que já tente o sponsor de novo, porque se você trabalhou numa área, gostaram do que você fez, a chance de contratarem é alta. E aí a gente tem por final a Western Australia, que é a parte de exportações, então relações internacionais, comércio internacional, pessoal que já fala aí o inglês fluente ou algum outro idioma, talvez tentar uma abordagem em alguma dessas áreas seja bacana e tem um custo de vida médio. Obviamente nós temos o que, pelo menos nos Estados Unidos, né, eram chamados de subempregos. Nós temos as cleaners, ou os cleaners, né, faxineiros, nós temos os nannies, que são babás, nós temos a parte da construção mesmo, que tem essa parte aí que pega de subemprego, mas são áreas que, sim, você vai trabalhar, é um trabalho mais manual, menos talvez científico, porém que dá uma grana também. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, eles pagam aí em torno de $20 a hora por uma babá. Então, na Austrália, eu fui dar uma pesquisada e tá em torno disso também, 20, 25, dependendo da quantidade de crianças mais. Existem agências de brasileiros que mexem com isso, então talvez dê uma pesquisada nesses grupos de Facebook para ver, eu já trabalhei como cleaner, eu gostaria de fazer algum tipo de coisa. Tem os Ubers, se for a questão do Uber, make sure, garanta que você tá aqui no Brasil e já tirou a carteira de motorista para ficar mais fácil pegar uma carteira de motorista internacional e fazer o processo por lá. Então, assim, detalhes que tem que ser pensados em quero trabalhar nessa área, o que eu deveria fazer, é a melhor estratégia, esse tipo de coisa. Com relação às dicas, vamos lá. Primeiro, faça seu perfil do LinkedIn. É muito importante porque se você for aplicar para uma vaga, eles acabam indo lá e vendo se você tem uma experiência, os contatos que você tem. Então, o perfil do LinkedIn é extremamente recomendável. No próprio LinkedIn tem uma página que é em inglês. Então, você pode colocar já tanto a sua página em português quanto a página em inglês. Eles mesmo têm uma parte de tradução, mas você pode dar uma corrigida. Às vezes, dependendo da área, vale a pena contratar alguém. Meu inglês não é tão bom. Contrate alguém para atualizar o seu currículo para o inglês. Faça o currículo bonitinho, tenha ele já pronto para não precisar chegar lá e passar por mais esse estresse de nossa, não fiz ainda. Se prepare para entrevistas de empregos, para tipos de pergunta que as pessoas poderiam fazer. Se prepare para conseguir responder quais são as suas experiências prévias e esse tipo de coisa. E aí dá para pelo LinkedIn já aplicar do Brasil. Então você pode chegar lá no LinkedIn e colocar o nome da sua cidade. Por exemplo, eu estou indo para Brisbane. Então eu coloco lá Brisbane, alguma coisa na área de economia, por exemplo, Financial Analyst. Então
já posso olhar daqui e ver o que tem no mercado para mim. Já posso olhar daqui e falar, nossa, tem essa empresa, tem aquela. Ah, eu gosto de trabalhar, sei lá, eu gostaria de trabalhar como aeromoça. Quais aeroportos que tem, onde é que eles são, que tipo de curso que eu tenho que fazer. Vai dando uma olhada nisso. Vai também mapeando, por exemplo, perto da escola que vocês vão estudar, quais são os empreendimentos, quais são as lojas que tem ao redor. Ah, eu vi que tem um restaurante, ah, eu vi que tem uma cafeteria, ah, eu vi que tem isso, isso e aquilo. Será que eu já não posso ir lá no começo e já entregar o meu currículo? Será que eu não posso mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram e já perguntar se eles não precisam de alguém e ir pra lá já com uma conversa, com uma familiaridade? Isso são dicas que eu acho bacana, assim, de precaver, sabe? Com relação a sites, tem um site que chama Seek, vou postar aqui embaixo, que é onde eu fico olhando, assim, estudando as vagas de emprego que tem lá na Austrália, em Brisbane, vendo o que faz mais sentido pra mim, se eu gosto, se eu não gosto. Tem inúmeros filtros, então você pode filtrar por profissão, se é full-time ou part-time, que foram aqueles termos que eu coloquei no começo do vídeo. Você pode filtrar por cidade, você pode filtrar por N coisas. Então dê uma olhada, veja se é a sua área, veja se é o que você está buscando, veja se faz sentido pra você. São coisas que a gente pode fazer, obviamente, quando a gente já tá no país, mas que são legais de fazer antes, porque a gente já fica atualizado, a gente já sabe o que esperar. E chegando lá, a gente já tem, assim, até essa possibilidade de negociação de um salário, por exemplo. Não deixa de negociar salário. Ai, mas eu sou imigrante, é a primeira vez que eu tô indo, como é que eu vou pedir mais? Peça mais, se você deu uma olhada, se você deu uma pesquisada e viu que os concorrentes estão oferecendo mais, peça mais, não aceite um trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa que vai pagar menos simplesmente porque é imigrante. Eles estão precisando de mão de obra e eles têm que valorizar isso. Tem uma outra oportunidade que chama Job Active, é um site do governo que também postam oportunidades de emprego lá. Então dê uma olhada, pesquise, anote, veja, construa o seu currículo com base nas oportunidades de emprego. Não é simplesmente fazer um currículo com todas as experiências, mas deixe uma partezinha do seu currículo que você pode editar. Então, por exemplo, agora eu vou procurar uma vaga nessa área aqui de TI. Edita, coloca seus objetivos de uma forma mais específica, coloca algum diferencial que você tenha mais destacado, para que quando eles olharem, eles falarem, ah, tá bom. Existe um probleminha que geralmente eles querem que você coloque um telefone, né, quando você está procurando emprego. Então, se você não está na Austrália, é um pouco mais difícil porque não tem como eles te ligarem. Porém, procurando pelo LinkedIn, a gente acessa esse problema porque você pode fazer entrevista por Skype e esse tipo de coisa. Então, se você for mandar um currículo, se você for enviar, assim, as suas experiências, faz uma continha no Skype, deixa o Skype lá porque eles já podem te ligar através do Skype e isso facilita também. Eu acho que é isso, as informações que eu tinha pra hoje. Se inscrevam no canal, deixem o like. Conversem comigo no Instagram se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos fazendo essas trocas também com relação a empregos, primeiro emprego. Se quiserem comentar aí, já estiverem na Austrália, qual foi o primeiro emprego, algumas dicas, a gente vai conversando. Quando eu chegar lá também vou postar tudo. E agora, nos próximos meses, vou estar fazendo algumas viagens pelo Brasil e compartilhando aqui com vocês também. É isso, um abraço, até a próxima, fui!